Como vai você? Meu nome é Luiz Ramos e eu sou voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Hoje falaremos um pouco sobre o trabalho do CVV, sobre prevenção de suicídio e sobre o Setembro Amarelo. Para começar, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que a gente possa ilustrar melhor o que nós vamos falar hoje. Então, começando, o CVV, desde 2015, ele promove o Setembro Amarelo, que é um movimento pela prevenção do suicídio. Falando um pouco sobre o nosso trabalho, o CVV presta um serviço humanitário, filantrópico, gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que é apoio emocional, mas basicamente é um trabalho de escuta, um trabalho de favorecimento a um ambiente confortável para que as pessoas possam conversar, falar sobre tudo aquilo que está, de alguma maneira, incomodando. Somos voluntários treinados, passamos por um programa de seleção de voluntários extenso, bem criterioso, e junto com esse trabalho gratuito e voluntário, a gente tem uma política muito séria do anonimato, ou seja, aquela pessoa que entra em contato com o CVV, ela não precisa falar quem ela é, de que cidade está falando, quantos anos tem, qual é a sua profissão. O que importa nesses atendimentos é o que a pessoa está sentindo. E ela ter a certeza de que tudo que é conversado nesse atendimento é sigiloso, ou seja, tudo que é falado para a pessoa do voluntário não sai dali. Isso não é exposto em lugar algum. Então, as pessoas podem ficar tranquilas para falar tudo o que elas quiserem. Junto com isso tudo, nós temos a política do não julgamento, ou seja, ali nós não estamos para julgar se você está certo ou errado, o que você deve fazer ou não estamos ali para dar conselhos, direcionamentos, estamos para criar um ambiente favorável e acolhedor para que você, que liga para o CVV, se sinta à vontade para conversar com a gente. Juntamente com isso, o acolhimento incondicional. O assunto pode ser qualquer assunto. Uma coisa que esteja afligindo muito, uma coisa que esteja afligindo menos. O que importa é o que você traz para a gente. O que importa é você, pessoa que está ligando. Esse apoio é feito 24 horas e nacionalmente. Isso a gente chama do nosso pronto-socorro emocional. Fundado em 1962, em São Paulo, capital, por um grupo de jovens que já naquela época andava muito preocupado com o crescente número de suicídios no Brasil, procuraram e encontraram em Londres, junto a um grupo chamado Samaritans, que fazia um trabalho bem parecido com o que a gente faz hoje, um trabalho de escuta, um trabalho de acolhimento e de apoio emocional. Hoje, nós somos mais de 120 postos e aproximadamente 4.000 voluntários trabalhando 24 horas por dia, num total aproximado de 3 milhões de atendimentos por ano. Nós também somos parceiros do Ministério da Saúde e da Unicef na Política Nacional de Prevenção do Suicídio. No site do CVV você encontra diversos vídeos que, juntamente com a Unicef, foram feitos direcionados para jovens, educadores, para os pais, para profissionais, tudo na ajuda da prevenção do suicídio. O telefone 188, implantado gradativamente no território nacional desde 2017, é o primeiro número gratuito e 24 horas para apoio emocional. É um número que, após a tragédia da Boate Kiss, foi implantado, primeiramente no Rio Grande do Sul e, posteriormente, no Brasil todo, para apoio emocional. Falando um pouco de números, nós estamos falando em 800 mil mortes por ano no mundo, uma morte a cada 40 segundos. Se a gente pensar que essas 800 mil mortes são apenas os números
realmente identificados como suicídios, e aqueles casos onde a polícia ou os profissionais de saúde não identificam 100% como uma morte por suicídio, esse número não entra na conta. Então, nós podemos estar falando, atualmente, em mais de 1 milhão de mortes no mundo. No Brasil, a gente tem cerca de 11 mil suicídios por ano, uma morte a cada 45 minutos. O Brasil é o 8º país no mundo em números absolutos. Mas não vou me aprofundar muito em números, porque pode parecer distante, né? Uma morte, quem é que morre, aonde que morre, está distante ou próximo de mim. Só que, enquanto está longe, é só uma estatística. Quando acontece dentro da minha casa, acontece dentro do meu círculo de amizade, do meu ambiente de trabalho, isso não é apenas mais um número, e sim uma tragédia. E hoje a gente vai falar um pouco de prevenção do suicídio, como nós todos podemos ajudar para que a gente possa diminuir esse número, para que a gente não espere acontecer perto da gente e se transformar numa tragédia para a gente fazer alguma coisa. Nós, pessoas comuns, podemos sim ajudar de alguma forma. E o movimento Setembro Amarelo é justamente isso, é um mês onde a gente intensifica essas informações de qualidade para que as pessoas possam se interessar e podem fazer alguma coisa, podem arregaçar as mangas e trabalhar um pouco na prevenção do suicídio, ajudando não só o CVV, mas também aos profissionais da área de saúde e também a área médica, como os psiquiatras. Então, todos nós podemos ajudar a partir do momento que nós temos informações. E o movimento Setembro Amarelo é justamente isso, uma promoção da conscientização sobre a prevenção do suicídio. Para começar, uma coisa muito importante para a gente ter informação, é quando a gente quebra tabus. A gente sabe que muitas coisas eram faladas no passado, e ainda hoje a gente ainda vê bastante esse tipo de coisa acontecendo, quando a gente fala sobre suicídio. Uma das frases que a gente mais ouve é a famosa "quem fala não faz", ou seja, quem quer se mata, não fica falando. Pois vocês saibam que não. Vocês saibam que de cada 10 pessoas que tiraram a vida, 8 comunicaram. Pode ser que essa comunicação não seja totalmente explícita, totalmente direta, que possa ser mais sutil, mas frases como "eu não aguento mais", "eu não estou suportando", "eu queria que o mundo parasse", "eu queria dormir e acordar só depois dos problemas resolvidos", juntamente com essas frases, mudanças de comportamento, ou pessoas que deixam de fazer atividades que sempre gostaram de fazer, pessoas que descuidam da sua higiene pessoal, que têm mudanças de comportamento bruscas, tudo isso são sinais que as pessoas estão passando para quem está ao lado e essas pessoas não enxergam. E por que essas pessoas não enxergam? Não enxergam porque não conhecem o assunto, não sabem identificar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a identificar esses sinais. Então, de cada 10 pessoas que tiraram a vida, 8 comunicaram de alguma forma. Estimular, falar sobre suicídio estimula o ato. Pessoal, todos temos que entender que falar sobre suicídio não estimula. Falar sobre suicídio esclarece, informa. Lógico que nós temos que falar de uma maneira adequada, num local adequado, conversar com a pessoa se ela tiver à vontade, mas falar sobre prevenção de suicídio é muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse bate-papo, levar informações até vocês de prevenção do suicídio é muito importante. Então, falar não estimula, pelo contrário, falar evita o suicídio. O suicídio está vinculado a algum transtorno mental? Nós temos que entender que o suicídio não pode ser taxado somente para quem tem uma doença mental ou algum transtorno mental. E dentro desses transtornos, nós podemos colocar também aí o uso de álcool, o uso de drogas em excesso, principalmente o de álcool. Nós não podemos rotular, nós não podemos
achar que todas as pessoas que têm depressão ou transtorno de ansiedade, ou seja, bipolar, enfim, que tenham um transtorno mental, tire a sua vida. A gente sabe que esses transtornos aumentam a chance da pessoa pensar e tentar o suicídio, mas ela não é só a única causa. Quem tentou uma vez tentará sempre? A gente tem que entender que uma pessoa que chegou a um ato extremo de tentar tirar a vida, a gente entende que ela esteja passando naquele momento por situações muito difíceis, uma carga emocional muito grande, e que naquele momento ela entenda que o suicídio seja a saída. Mas pode ser que essa pessoa melhore, pode ser que essa pessoa supere seus problemas, recupere a sua saúde mental, e não, ela não vai estar pensando sempre em tirar a vida. Mas a gente tem que perceber também que quem já tentou, essa pessoa tem uma chance muito maior de tentar novamente. Então, essa pessoa precisa sim de uma atenção especial. Quem quer se matar, quer morrer? Que pergunta interessante, né? Na verdade, as pessoas não querem morrer. As pessoas querem acabar com seus problemas. Se pudéssemos acabar com os problemas de todos, provavelmente as pessoas não pensariam em tirar a vida. Então, pessoal, quem quer se matar, ela quer acabar com os problemas e não morrer. Para entender um pouquinho do suicídio, a gente tem que entender que é um processo. É muito comum nós ouvirmos falar que a pessoa tirou a vida por um motivo ou por outro motivo. Então, tirou a vida porque foi traída, tirou a vida porque faliu financeiramente, tirou a vida porque tinha um problema genético, tirou a vida por não se encaixar no sistema, tirou a vida por, enfim, uma série de motivos que as pessoas leigas muitas vezes ficam procurando para justificar o ato do suicídio. E a gente tem que entender que ele é um processo, ninguém acorda de manhã e tira a vida no final do dia. As pessoas vêm passando há muito tempo por problemas, por situações difíceis, por cargas emocionais muito densas, e isso é um acúmulo. Em determinado momento acontece um fato novo e essa pessoa tira a própria vida. Então, a gente tem que entender que, como a gente fala no CVV, é como se fosse um copo d'água que fosse se enchendo ao longo dos anos. Em determinado momento, existe aquela gota que faz o copo transbordar. E esse trabalho de apoio emocional que nós prestamos, de escuta empática, ele serve para justamente esvaziar esse copo, esvaziar essa pessoa aos poucos de todos esses problemas. Pensar em suicídio é muito mais comum do que pensamos. Vocês saibam que de cada 100 pessoas que tiraram a vida, 17 de cada 100 pessoas, desculpe, 17 já pensaram em suicídio. Ou seja, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, muitas vezes a pessoa, por vergonha, não fala, a pessoa não se abre, não se expressa, mas ela está pensando em suicídio, ou ela já pensou em suicídio em determinado momento. O problema é quando isso passa para a ideação suicida. Desses 17, 5 pensam todos os dias, todo momento. As pessoas, a cada fato desagradável, a cada problema novo, a pessoa pensa no suicídio como a única opção. Então, a ideação suicida, ou seja, aquele pensamento recorrente, é muito perigoso, é um sinal de alerta. Um outro tabu que a gente encontra muito quando vamos fazer a divulgação do CVV é que as pessoas acham que o CVV é só para aquelas pessoas que estão tirando, pensando em tirar a vida, e não. O CVV serve para todas as pessoas com qualquer tipo de problema. Pode ser que o CVV seja a primeira porta aberta para que a pessoa entenda que precisa de um acompanhamento psicológico ou um atendimento um acompanhamento psiquiátrico. Então, o CVV não exclui nenhum tipo de tratamento, pelo contrário, as pessoas saibam que o CVV pode ser um acompanhamento, um complemento a esses tratamentos.
E como eu posso fazer parte disso? Abrir espaço para falar sobre prevenção do suicídio, ou seja, discutir, debater, chamar profissionais da saúde, chamar voluntários do CVV. Isso que hoje nós estamos fazendo aqui é abrir espaço para falar um pouco sobre prevenção de suicídio, entender que todos nós, pessoas comuns, não só os profissionais ou voluntários do CVV, podem fazer alguma coisa, podem ajudar a diminuir essa carga, diminuir principalmente esses números de suicídio que andam tão altos no Brasil. Acabar com estigmas e preconceitos. Nós já falamos um pouco dos tabus, e nós vamos falar de outros. Aquela famosa frase que a pessoa tirou a vida é corajosa, a pessoa que tirou a vida é covarde. Você julga e dimensiona muitas vezes o problema do outro. Como é que essa pessoa, por exemplo, está passando por um momento difícil e se sentindo muito mal, e você faz um comparativo com outras pessoas que superaram isso, com outras pessoas que tiraram de letra, como dizem, aquele problema, e você, às vezes, por um problema tão pequeno, está sofrendo tanto com isso. Então, esses estigmas e preconceitos que, com relação ao suicídio, com relação à saúde emocional, são muito importantes que sejam quebrados, que sejam acabados, porque o que nós precisamos é de mais escuta e menos julgamento. Oferecer apoio. É lógico que nós, pessoas comuns, não vamos fazer um tratamento médico com essa pessoa, nós não vamos fazer um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico com essa pessoa, mas ouvir, estar ao lado, acompanhar essas pessoas em momentos difíceis, isso não requer nenhum estudo, isso não requer nenhum curso superior, mas sim requer conhecimento, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje, junto com o Setembro Amarelo, propiciando esse aumento de conhecimento, é uma maneira de estar junto, da maneira adequada. Debates, palestras e rodas de conversas, sim, tudo é importante. O máximo que a gente puder levar de conhecimento e informação de qualidade a essas pessoas que estejam dispostas a ajudar é muito importante. Então, o CVV e muitos profissionais estão sempre disponíveis para essa ajuda. E um recadinho que eu queria dar para vocês, principalmente, é o seguinte: se você conhece alguém que esteja precisando de ajuda emocional, que esteja passando por um momento difícil, ofereça ajuda. E se você estiver passando por isso, peça ajuda. Nós podemos ajudar você. Todos podem e devem divulgar essa causa. Você sabe que no site do CVV, que é o cvv.org.br, lá existe uma série de documentos, uma série de informações que podem ser compartilhadas, que podem ser divulgadas. Nós compartilhamos hoje tantas coisas no WhatsApp, Facebook, Instagram. Por que não compartilhar informações de qualidade, compartilhar informações para uma causa tão importante, que é a prevenção do suicídio? Então, todo esse material no site do CVV, repito, cvv.org.br, está à disposição. Só pedimos para que não seja feita nenhuma alteração no conteúdo. A campanha é em setembro, mas nós podemos e devemos falar isso durante o ano inteiro. Nós não podemos nos limitar ao Setembro Amarelo, ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, e no restante do ano não falamos mais nada. Não. Esse trabalho de prevenção do suicídio é um trabalho feito os 365 dias por ano. É um trabalho que tem que ser feito a todo momento. E como é que eu entro em contato com o CVV? Bom, eu já falei para vocês o site do CVV, que é o cvv.org.br. Para ligações, para apoio emocional, é o número 188, 24 horas, nacional e gratuito. Ou seja, por qualquer tipo de telefone, ou celular, ou fixo, até mesmo celular sem crédito, orelhão, todos esses
são aceitos as ligações do CVV pelo número 188. No site do CVV, vocês podem também ser atendidos por chat e pelo e-mail. Lá tem a opção, na página principal, a opção de atendimento por esses dois canais. Em algumas cidades do Brasil, existe também o atendimento presencial, ou seja, pessoalmente. Geralmente é marcado um dia, uma hora, e a pessoa que precisa do apoio emocional pode se encaminhar até o posto daquela cidade e ter esse apoio emocional pessoalmente. Um outro site que é muito importante também nessa campanha toda é o próprio site do Setembro Amarelo, que é o setembroamarelo.org.br, que também está à disposição de todos, com muita informação de qualidade para divulgação e compartilhamento. Nós também estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Twitter. Todas essas mídias podem ser acessadas pelo CVV oficial. É muito fácil. Todas essas mídias têm muita informação, muita palestra, muita conteúdo para que, novamente, você possa compartilhar e aprender, entender um pouquinho melhor de como funciona a prevenção do suicídio. Afinal de contas, nós só conversamos sobre aqueles assuntos que nós conhecemos e nós temos informação, e muitas vezes nós não falamos sobre prevenção do suicídio porque não sabemos, não conhecemos, não sabemos o que fazer em certa situação. Então, por todas essas mídias e mais os sites que eu passei anteriormente, você pode ter esse conteúdo e pode se informar melhor e ajudar de alguma forma na prevenção do suicídio. Eu queria agradecer vocês pela presença e colocar à disposição o CVV e todas as suas mídias para que juntos possamos, mais uma vez, combater o suicídio e trabalhar na prevenção. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.